Tradução do Testemunho 12, 21 de julho de 2017. O Barco, parte 2. Em 21 de julho de 2017, sexta-feira, amados, mais uma vez sonhei que estava embarcando em um barco. Eu sabia que era sexta-feira à tarde quando me aproximei e meu acompanhante embarcou comigo, e isso me deu um pouco de paz. Então, novamente eu fui para a cabine que me foi designada, e quando eu cheguei na porta, notei que estava levando um menino comigo de novo. Eu tinha uma bolsa como a anterior, no meu ombro, mas dessa vez eu tinha uma pequena caixa de livros de histórias bíblicas para o pequeno que levava novamente em minha mão direita. Então meu acompanhante me disse: deixe-o aí lendo e venha observar as cabines. Então eu fui levada para cada cabine e pude ver como nos guarda-roupas havia muitos sapatos femininos, saltos, chinelos, roupas de luxo, caixas e mais caixas, muita pompa, muito luxo, debaixo de suas camas também, e todos estavam se preparando para a noite de sexta-feira. Então, os salões de beleza que estavam nesse barco se transbordavam de damas, e dos camarotes saíam como um desfile. Estavam todos em fila, homens e mulheres, para um grande salão principal, onde vi muitos varões engravatados, os quais não havia visto antes. Então perguntei ao meu acompanhante: quem são esses homens? E ele me respondeu: vamos chegar mais perto, escuta e vê. Então, quando chegamos perto, comecei a reconhecer alguns e a outros não. E escutei que faziam umas dinâmicas, como no culto jovem, e os que dirigiam eram pastores. Então, meu acompanhante me disse: o que viste? Eu lhe respondi: eu vi um desfile de gala para um grande salão, música, concursos bíblicos dirigidos por pastores. E ele respondeu: você viu bem. Vamos. Então, caminhamos pelo corredor do barco. Pensei que íamos à cabine, mas passamos por todas as cabines no barco, e atrás daquelas portas se viam coisas abomináveis e horrendas, das quais os pastores que eu havia visto no salão estavam ali, atrás dessas portas, praticando. Então comecei a me espantar pelo que estava acontecendo, e meu acompanhante disse em alta voz: basta, isso não será perdoado. Então meu coração começou a bater rapidamente e sentia muito calor no meu rosto. Ainda não podia acreditar no que havia visto, quando meu acompanhante disse: vem e vê. Então fui levada à janela do barco e vi a proa do barco. O mar estava tranquilo, já era de dia. Era sábado de dia, pude apreciar bem. Então, enquanto via a beleza do mar e o sol que se refletia nele, vi de repente um iceberg. Este iceberg era enorme. Então disse ao meu acompanhante: está muito perto de nós. Nós vamos afundar. Mas ele calmamente me disse: escuta. Neste momento ouvi uma voz no alto-falante que dizia: atenção, passageiros, temos um problema. Desde que embarcamos, não os havíamos informados, porque pensamos que poderíamos solucionar. Mas agora, vendo a situação iminente, nos vemos obrigados a informá-los de que o timão do barco não funciona desde que entramos em águas profundas e não temos como nos desviar deste iceberg. Então, não se desesperem, não saiam do barco, permaneçam nele, porque somente nele estarão seguros. Então olhei para o meu acompanhante
Eu estava apavorada e lhe disse: essas instruções não são lógicas. O que faremos? Então ele me disse: corre e deixe que eles busquem por eles mesmos sua salvação. Então corri. Fui camarote por camarote, corredor por corredor. Os indicava que colocassem seus salva-vidas e que portas e outras coisas que flutuavam podiam salvar-lhes a vida. Mas todos me olhavam e sorriam e ridicularizavam as instruções que eu estava lhes dando. Então, esgotada e sem forças, fui ao salão grande e o que vi ali não podia crer. Todos aqueles, desde os pastores até os membros, todos estavam comendo, bebendo e rindo, como se nada tivesse acontecendo. Então corri no meio deles e disse-lhes, quase chorando e gritando: deixem de risos e comilanças. Por acaso não veem que o barco está a ponto de afundar e nós, junto com ele? Então todos se calaram, me olharam e riram ainda mais. E os líderes se levantaram e ordenaram a outros membros que, por favor, me retirassem para que eu não atrapalhasse seu festejo. Esse dia era sábado de manhã. Então corri à minha cabine porque me lembrei do menino com quem havia embarcado. E quando fui, ele me olhou e me disse: escutei, tenho medo. O que vamos fazer? Então disse a ele: venha, não temas. Não sei como, mas fui direto aonde estava meu acompanhante e disse: somente ele e eu desejamos nos salvar. O que devemos fazer? Então ele me disse: não temas, somente siga as instruções. Então me deu um livro e eu o abri. Era um livro que tinha letras douradas. Todas davam poucas direções, mas o menino e eu começamos a segui-las e de repente estávamos flutuando fora do barco, no mar. Então pude ver como o barco atingiu o iceberg, de maneira violenta, porque o barco estava a todo vapor. Comecei a chorar quando vi isso, porque ouvi os gritos de socorro, mas a ajuda não chegou até eles. E vi quantas pessoas pularam na água, desesperadas com seus pertences nas mãos, e lutaram para se manter flutuando, mas não conseguiam. Seus olhos, os olhos daquelas pessoas olhavam para mim. Eles estavam aterrorizados, como se dissessem: me salve, mas eu não podia fazer nada por eles. Então meu acompanhante chegou onde eu estava e disse: é hora de sair. Então eu disse: não, não, por favor, o que vai acontecer com eles? E ele me disse: sua sorte já está lançada. Então eu olhei novamente para o navio e as pessoas, e vi algumas lutando para viver e outros já mortos flutuando. E de repente, um enorme onda os tragou, envolveu tudo ao redor. Não vi mais as pessoas nem o navio. Assim, a caminho da praia, vi um pequeno barco. Fui autorizada a subir. Era uma embarcação de remos, mas lá nos sentimos seguros, eu e o menino. Então, antes de chegar à praia, vi que havia cerca de 10 pessoas no barco e pensei: de onde elas vieram? E então, pensando sobre isso, meu companheiro me disse para observar. Então, vi o barco grande novamente, onde eu havia entrado. Vi alguns que não se sentiam bem na viagem e, quando o barco parou, saltaram dele. E enquanto lutavam para flutuar, essa pequena embarcação os pegou. E agora eu e o menino estávamos ali, com eles. Então eu perguntei ao meu acompanhante: quem é o piloto? E ele me disse: tu o sabes. Me alegrei, mas logo me lembrei do grande barco e da tripulação, e a tristeza voltou. Então meu acompanhante me disse: por que estás triste? Não estás a salvo?
Já está segura, mas lhe disse: estou triste pela tribulação que ia no barco que afundou. Ele me disse: vem e vê. Fui transportada para dentro do navio novamente, justamente no momento da colisão e do desespero. Alguns se salvaram, mas lutavam para não perder seus pertences e reclamavam que eu não os ajudava a carregá-los. Me empurravam, zombavam de mim, e quando eles chegaram à terra, não adoraram a Deus por ter permitido que sobrevivessem, mas continuaram em seus maus caminhos. Fui levada então para fora do barco, para que eu pudesse apreciar sua fachada, e o que vi foi uma grande cruz em cima do barco que dizia: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao ler isso, me espantei, e meu companheiro me disse: diga a eles, diga que a sua sorte está lançada. Tudo está pronto e eu os vejo transparentes. Amados, nesse momento eu acordei.